Irmão, quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permanece, e a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Nessa parte eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos continuar lendo esse mesmo capítulo 15. Lá na casa do meu pai, no fundo da casa tem um pé de pitanga. E esse pé de pitanga, geralmente quando chega a época de dar fruto, começa a cair pitanga para tudo quanto é lado. E geralmente vem vários insetos assim e começam a comer as pitangas. E uma vez, esse pé de pitanga estava crescendo bastante, e aí meu pai teve que podar. Eu não lembro se foi ele que podou, se ele pediu para alguém podar esse pé de pitanga, mas acabou que ele podou esse pé de pitanga, e o engraçado é que os lugares que foram podados deram mais frutos do que os lugares que não foram podados. E é maravilhoso a gente ler a palavra de Deus, porque tem tantas coisas que nós lemos e que quem escreveu, no caso aqui, João, nós podemos ver de que como de uma forma clara, simples, explicativa, ele fala para nós sobre diversos princípios da palavra do Senhor. É maravilhoso que Jesus, ele, no Evangelho de João, ele tem várias partes que ele fala, eu sou. E aqui,
Jesus fala novamente: eu sou a videira verdadeira. É um dos últimos eu sou que ele vai falar. Interessante, irmãos, que no Antigo Testamento, Israel, por diversas vezes, era comparado com uma vinha ou uma videira. Só que Israel, comparado no Antigo Testamento, não tinha agido de acordo com o seu chamado. Israel foi chamado para algo do Senhor no Antigo Testamento, mas infelizmente eles caíram, teve o exílio, teve diversas coisas que aconteceram e eles não cumpriram o seu chamado. E esse pai, o pai que é o agricultor, ele é o responsável por cuidar da plantação. Ele é o responsável por cuidar da videira. E é maravilhoso porque nisso nós vemos como existe uma relação entre Deus Pai e como existe essa relação também com Deus Filho. De que nessa relação existe um cuidado absurdo de um com o outro. E de que esse cuidado que Deus com Jesus tem, Ele também poda e Ele trata dessa videira. E nessa videira, irmãos, nós, quando olhamos para as árvores frutíferas, naquela época, nos quintais das casas, eles tinham figueira, oliveira, videira, e quando os ramos não estavam servindo para nada, quando os ramos eram inúteis, eles eram cortados. Mas esses ramos, eles eram cortados porque eles consumiam a seiva que vinha ali da raiz e eles não faziam absolutamente nada. E o objetivo dessa poda é com que a seiva que vem da raiz, ela seja direcionada apenas para aqueles ramos que dão frutos. E os ramos que dão frutos, eles são podados para darem ainda mais frutos. E os que são infrutíferos, eles são simplesmente cortados e removidos. E também, irmãos, podar significa limpar. Limpar. É interessante quando Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles crescem juntos, mas eles só vão ser separados no dia da colheita. Mas aqui, quando nós olhamos a videira verdadeira, o próprio Deus, quando vai cuidar dessa videira, Ele poda os que dão frutos para dar ainda mais, e Ele corta totalmente os que não dão frutos. Mas o maravilhoso é que quando Jesus fala sobre isso, Ele diz no versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. É uma promessa de Deus aqui, meio que condicional. Se permanecermos em Deus, Ele permanecerá em nós. E Ele mesmo promete isso. Quando nós vemos entre os discípulos, Judas foi um ramo cortado. Você lembra de Pedro? Pedro, quando nega Jesus, depois ele tem ali o encontro com o Senhor Jesus, e Pedro então diz novamente para Jesus que ele o ama 3 vezes. E a partir do momento que ele diz que ele ama o Senhor Jesus, Jesus o restaura e ele depois continua a história da igreja em Atos. Então nós vemos aí a diferença de um ramo que dá fruto e um ramo que não dá fruto. Mas interessante é, irmãos, de que até o ramo que dá fruto, por mais que ele seja às vezes um exemplo, por mais que ele haja de uma maneira correta, a poda ela sempre existe. Mas a poda não é para matar, mas a poda é para fortalecer. E às vezes em nossas vidas acontecem coisas que nós não entendemos e que às vezes até nós questionamos o Senhor
por que que algo aconteceu, por que que aquilo aconteceu, mas às vezes Deus está nos podando para fortalecer a nossa fé, para que enquanto eu e você estivermos aqui com Ele, nós permaneceremos nutridos por aquilo que vem do Senhor. Porque o ramo, ele não precisa de uma injeção que alguém vem dar por fora, ele não precisa que alguém jogue um suplemento ali para ele. A força dele e a vitalidade de um ramo vem da sua raiz, aonde ali a planta está fortificada. E Jesus, falando isso, ele diz que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nós, irmãos, não tem como nós chegarmos diante de Deus por nós mesmos e acharmos que seremos salvos. Nós só conseguimos dar fruto de arrependimento, fruto de salvação, fruto de cura, fruto de libertação, de uma vida reta diante dos caminhos do Senhor, se nós permanecermos nele. Por nós mesmos, cada um de nós somos pecadores, e quando nós não estamos na videira verdadeira, automaticamente nós estamos sendo nutridos por outras coisas que não vêm do Senhor Jesus estão nutrindo a nossa vida. Não ache você que você está vivo e que nada te influencia, não. Aqui, meu irmão, ou você está na videira verdadeira, ou você não está na videira verdadeira. Não existe metade do ramo tá, metade não tá. Não existe eu estou neutro. Tem 15 dias eu fico na videira verdadeira, 15 dias eu fico fora. Aí quando eu vou, que eu estou morrendo, eu volto para a videira verdadeira. Não existe isso. Ou nós estamos no Senhor, ou nós não estamos no Senhor. Precisamos do Senhor para darmos frutos. E nele, irmão, no Senhor, nós não vamos dar um ou dois, nós daremos muito fruto. Muito fruto, porque sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. E aqui João vai ainda mais fundo no versículo 7, ele fala que se nós permanecermos no Senhor, as palavras do Senhor permanecerão em nós, de que nós pediremos o que quisermos e nos será concedido. E como é que nós, irmãos, nos mantemos conectados com a videira verdadeira? Como é que nós vivemos unidos com a videira verdadeira? Através da oração, através do relacionamento com o Senhor, da leitura da palavra, de nos enchermos dia após dia da presença do Senhor, em que tudo que nós fazemos, nosso pensamento está em agradar ao Senhor, de que a nossa vida, irmão, por completo, é uma vida conectada com o Senhor Jesus, seja na leitura, na oração, em nós virmos aqui tendo comunhão com os irmãos, e de que tudo isso tem um objetivo. Você sabe qual é o objetivo? Glorificar o Pai. O objetivo de nos mantermos conectados em Jesus, irmãos, é glorificar a Deus, é darmos glórias a Deus. Jesus fala que se nós permanecermos nele, de que o Pai é glorificado porque nós permanecemos em Jesus e nós damos frutos. E se nós permanecemos em Jesus, se nós damos frutos, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Mas a promessa de Deus é de que o Pai, a mesma forma que o Pai ama Jesus, assim também Jesus nos amará. Você já imaginou, irmão, que nós aqui, você pode amar a sua esposa, você pode amar o seu pai, a sua mãe, você pode amar os seus filhos, você pode amar seus amigos, você pode amar os seus irmãos,
mas de que ainda que nós amemos muito, eu com a Mariana agora estou sentindo um amor que eu nunca tinha visto na minha vida. E apesar da gente sentir esse amor, nós ainda somos pecadores. E que esse amor, ainda que ele seja bom, ele não é perfeito. E de que a forma que Deus Pai ama Deus Filho é um amor mais forte do que eu sinto por ela, pela Leiane, por qualquer um nessa terra. Porque a forma que Deus Pai ama Deus Filho é um amor perfeito. É um amor que não tem erro. É um amor que não falha. Um amor que não muda. Um amor que permanece o mesmo para sempre. E essa comunhão entre Deus Pai e Deus Filho, esse amor entre Deus Pai e Deus Filho, Jesus diz que assim também Ele nos amará. E Ele fala assim: permaneçam no meu amor. E Ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como Ele tem obedecido ao Pai e assim permanecido no amor. Você vê que a vida que Jesus nos chama a ter para permanecermos no seu amor é uma vida de obediência ao Senhor. E permanecendo em obediência ao Senhor, nós somos amados de uma maneira perfeita. E aí, irmãos, ele fala que nisso, de que essas palavras que ele diz, é para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. A alegria do Senhor seja completa. E Jesus, ele ainda vai mais fundo nisso. Ele fala no versículo 12 de que o mandamento dele é amem-se uns aos outros. E interessante que ele faz uma comparação entre o servo e o amigo. Sabe, irmãos, às vezes eu não sei se na sua empresa você é um encarregado, um chefe, ou se você não exerce posição de liderança. Mas às vezes é difícil um empregado ter um relacionamento de amizade com o seu patrão. E às vezes pode acontecer de você empregar um amigo e até às vezes estragar a amizade. E quando Jesus fala aqui a respeito dos amigos, ele fala que ele não nos chama de servos, apesar de nós sermos servos, mas que ele nos chama de amigos. Ele nos chama de amigos porque nós com ele temos uma comunicação direta. E porque uma relação de amizade, ela se baseia numa coisa chamada confiança. Às vezes no trabalho o teu chefe já fez alguma coisa que você falou: ixi, eu acho que vai dar errado, hein? Eu acho que pode ser que não vai dar certo. Ou às vezes ele falou alguma coisa para você e você não confiou. Mas às vezes quando o amigo chega em você, você confia no seu amigo. E assim nós somos com o Senhor, porque nós confiamos no Senhor. E o maravilhoso, irmãos, é que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas no versículo 16 fala que Ele nos escolheu. Ele nos escolhe para que nós demos frutos. E que você saiba disso, que Deus escolheu você. Ele não escolheu você para você permanecer longe da presença dEle. Ele não escolheu você para você, ainda que conheça Ele, você haja como se Ele não existisse. Ele não conheceu você, meu irmão, para você ter uma vida distante da presença dEle. Mas Ele escolheu você para que você viva próximo dEle, como um amigo vive próximo de um amigo, como alguém que ama de uma maneira profunda e perfeita vai amar você. De que você, nessa relação com o Senhor Jesus, você simplesmente cresça nesse amor com Deus, até o dia que você encontre com Ele, face a face. Mas Ele nos escolhe, irmãos, para que nós
demos fruto, e um fruto que permaneça na presença dEle, um fruto que permanece conectado na videira. E sabe o que é interessante? De que Jesus ainda fala de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Mas quando Jesus fala isso, não é que a gente vai ser desregrado naquilo que a gente vai pedir para o Senhor, ou que a gente vai pedir alguma coisa errada. Mas que um ramo conectado à videira verdadeira, esse ramo sendo alimentado pela seiva do Senhor, sendo alimentado pelo próprio Deus, ele vai pedir de acordo com aquilo que é da vontade da própria videira. Porque quem o alimenta é a videira, quem dá vida para ele é a videira. Então os interesses dos ramos vão ser os mesmos interesses da videira. Quando nós andamos com Deus, as nossas preferências mudam, os nossos gostos, em maioria deles, mudam, a nossa vida é transformada. E nós não pedimos mais coisas fúteis a Deus, mas andamos e vivemos de acordo com a vontade do Senhor. Nós, antes, às vezes você pedia para Deus, às vezes até quando você não era convertido, você pedia só coisas materiais, às vezes a vida está difícil, você falava uma coisa, falava outra. Agora, quando você se converte, a sua oração, meu irmão, vai de encontro com a vontade do Senhor. A sua vontade não é mais só pedir para você. Você ora, oh Deus, salva aquela pessoa, cura aquela pessoa, Senhor. O interesse seu agora, como alguém que está conectado na videira, é o interesse de propagar a vontade de Deus. Assim como nós vimos aqui hoje, no teatro, nós amando uns aos outros. E Jesus ainda reforça no versículo 17, amem-se uns aos outros. E eu quero pedir para você, ler comigo a partir do versículo 18. João 15, 18. Diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que estava escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. 16, versículo 1. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim.
Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Irmãos, quando nós olhamos para essa parte de João, Jesus está com os discípulos e Jesus está preparando os discípulos para o que viria, que seria a sua morte e ressurreição. E é interessante que nesse capítulo 15 tem uma mudança brusca, né? De repente está falando sobre amar uns aos outros e da videira verdadeira, e de repente ele começa a falar sobre perseguição. Hoje, terceiro domingo do mês, quando nós falamos sobre missões, nesses dias, né, acabaram as Olimpíadas. E na abertura dos Jogos Olímpicos, teve uma cena, que era uma cena ali, que parecia que era uma Santa Ceia, com várias pessoas ali, que, vamos dizer assim, não tem nenhuma conexão com o Senhor e de que claramente era uma zombaria. Depois o Comitê Olímpico falou que não era uma zombaria em relação à Santa Ceia, representando Jesus e os discípulos, mas quando teve abertura, todo mundo noticiou como se fosse. E convenhamos, né, irmão? Se até quem não conhece arte olhou aquilo e identificou, é improvável que o diretor de arte daquela peça não tenha olhado e também achado que era parecido com a Santa Ceia. É impossível. E além disso, irmãos, ainda que eles tenham falado depois que não era intenção, que não parecia, que era para parecer outra peça de arte, mas de que nós não somos Deus para conhecer o coração dele. E que muito bem, isso podia sim ser uma intenção. E às vezes, irmãos, nós olhamos esse tipo de zombaria e nós também nos deparamos com outras zombarias. Tem séries que saem hoje completamente zombando de cristãos, tem comédia que sai zombando de cristão, tem até mesmo filme, cenas, seja lá o que for. O cristão, Jesus também, é zombado de uma forma grandiosa. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que isso não começou agora. Você sabia que uma das primeiras vezes que Jesus foi retratado em pintura, um pintor, ele foi fazer o quadro e ele fez uma cruz e no lugar de um homem, de Jesus ali, ele tinha colocado um jumento, dando a entender que todos, que Jesus era um jumento e quem seguia Jesus era também um jumento. E às vezes, não vou falar às vezes, mas toda vez que a gente olha isso, a gente acha ruim. Não é possível que você olhe isso e também vai dar risada. De que isso desperta em nós, às vezes, um sentimento de ira, de até mesmo, às vezes, justiça com as próprias mãos, o que a gente não pode deixar acontecer no nosso coração, e a gente fica indignado com esse tipo de coisa. Mas sabe, irmãos, quando nós olhamos o próprio Jesus e aquilo que ele disse para os discípulos, nós precisamos ter em mente de que Jesus já era zombado e que aqui ele já estava preparando os discípulos para que o mundo odiasse eles e de que quando acontecesse esse tipo de coisa, para que eles estivessem preparados, porque o mundo iria odiar os discípulos. Todos, exceto João, morreram como mártires, morreram por conta da sua fé. E aqui, Jesus vai falar que se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se o mundo odeia Jesus, irmãos, ele também vai odiar você. E você não precisa achar isso um absurdo. Não precisa achar isso estranho, como se nunca tivesse acontecido. Mas, amado, o que você vai esperar do mundo? Você vai esperar um comportamento cristão do mundo? Você vai esperar do mundo
um comportamento de alguém que está conectado à videira ou de que não está conectado à videira. E nós não podemos ser inocentes de esperarmos que o mundo vai nos amar, que o mundo, quando a gente pregar o evangelho, vai aplaudir o que a gente está falando, que o mundo vai nos ver e vai falar, olha, a gente quer você, mas de que o mundo odeia Jesus. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Mas o contrário aqui é que se nós, no versículo 19 fala, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Então, se nós somos do Senhor, nós podemos sim, irmãos, esperar ódio. Nós podemos sim esperar que os outros venham zombar de nós e da nossa fé. E a gente não pode ser mimizento também, a gente tem que ouvir isso e saber que já aconteceu, nós não vamos ser os últimos a passarem por isso. E que nós precisamos permanecer na nossa fé, permanecer firmado, ainda que zombem de nós na faculdade, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que você tem lazer, seja lá onde for, de que você precisa manter a sua postura de cristão e não se envergonhar por causa do evangelho. Não se envergonhar se alguém olhar para você, te chamar de cristão e zombar da sua fé. Que você permaneça, meu irmão, intacto naquilo que você acredita. Que você não fique mudando para poder agradar um, agradar o outro. Se eles te odeiam por conta de você ser cristão, continue sendo cristão. Ore por eles, ame eles e bola para frente. Em nome de Jesus, não seja Maria com as outras e às vezes os outros zombam de você, você já fica fraco, eu não vou mais falar que eu sou cristão. Não seja fraco, meu irmão, permaneça forte, permaneça conectado à videira verdadeira, porque Jesus vai te fortalecer para você passar por isso. Ele vai fortalecer você para você sair dessas situações mais forte, e que nesse tipo de situação que você também utilize para pregar o evangelho, porque a maneira que você reage a isso também é uma pregação. A maneira que você reage à zombaria da sua fé também é uma pregação. E quando Jesus fala sobre a respeito disso, ele reforça de que nós não somos do mundo, mas Ele nos escolheu, Ele nos tirou do império das trevas. Aqui fala que Ele nos tirou do mundo e por isso o mundo nos odeia. E, irmão, saiba que espiritualmente existe uma guerra, e que essa guerra, o diabo e seus demônios vão usar pessoas contra você, vão usar. Isso vai acontecer, mas saiba que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, que o diabo e seus demônios podem fazer o que for, mas Jesus te escolheu e Ele te fortalece. E Ele diz ainda, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Ele está querendo dizer aqui, se eu passei por perseguição, vocês também vão passar, e se me perseguirem, também perseguirão vocês. Mas o consolo do Senhor também é que quem se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Aqui, Jesus explica de que quando nós pregamos o evangelho, quando nós falamos de Jesus, e as pessoas recebem o Senhor Jesus e obedecem à palavra do Senhor Jesus, elas também vão obedecer consequentemente aquilo que nós falamos, porque nós pregamos o evangelho. Então a gente não deve desanimar, porque existirão apenas perseguições, mas ainda que exista perseguição, o evangelho precisa continuar sendo proclamado, porque ainda existem
muitas pessoas para serem salvas. Ainda existem muitas pessoas para obedecerem a palavra do Senhor. E que se nós obedecemos pregando o Evangelho, o Espírito Santo vai agir e pessoas irão se converter. E quando ele fala sobre isso, ele fala de que isso acontece, irmãos, porque o Pai o enviou, porque Ele também nos envia, e que ainda mais que Jesus veio, sofreu, morreu para nos salvar, assim também esses homens têm culpa. E quando Jesus ainda fala isso, no versículo 25, ele cita ainda o Salmo 35:19, e ele cita o Salmo que a gente leu na abertura do culto, que é o 69. Ele fala: odiaram-me sem razão. Interessante isso, é que Jesus, ele é perfeito, ele é Deus, ele se comportou como o maior exemplo que existe, e ainda assim odiaram Jesus. Tinham razão em odiar a Jesus? Não, mas odiaram ele sem razão. Porque Jesus era do mundo? Não. E nós também não somos. Mas veja bem, aqui Jesus está falando para eles que eles vão passar por perseguições. Mas Jesus, ainda que ele esteja no céu, ele não vai nos desamparar. Jesus promete enviar o Conselheiro. Jesus promete o Espírito Santo a nós. E o Espírito que é do Pai, ele vai testemunhar a respeito do Senhor Jesus. E nós, quando proclamamos a palavra, quando pregamos o Evangelho, saiba que o Espírito Santo está em ação, de que nós podemos abrir a nossa boca, mas que através desse ato, o Espírito Santo está tocando numa vida. Através de você, meu irmão, cumprir o chamado do Senhor, através de você abrir a sua boca e pregar o Evangelho, quando você fala do Senhor Jesus, saiba que o Espírito Santo está ali com você, e que o Espírito Santo está te usando, e que Ele vai convencer a pessoa, de que você pode ser até um analfabeto, mas ainda assim Deus pode te usar. Não use a desculpa da sua escolaridade, do seu tom de voz, às vezes você não consegue falar direito, mas Deus pode te usar, e Ele vai te usar. E de que hoje nós falamos sobre missões, sabendo que alguém pode plantar, o outro pode regar, mas é Deus que traz a colheita. É o Senhor Todo-Poderoso que traz a colheita, irmão. É o Espírito Santo que age. Eu podia falar um monte para vocês aqui, mas sem o Espírito Santo não ia adiantar nada, porque quem nos convence é Ele. E quando Jesus fala isso, Ele chama a atenção dos discípulos, de que Ele fala tudo isso para uma coisa muito importante, que está no versículo 1. E essa coisa é para que os discípulos não venham a tropeçar. Para que nós, quando ouvimos as palavras do Senhor Jesus, não venhamos o que, irmãos? Conforme a gente ora, cair em tentação. Para que a gente não venha tropeçar e perder tudo aquilo que a gente conquistou. Ou melhor, que Deus fez, para que a gente não venha tropeçar, caindo no engano, caindo na perseguição, caindo em pecado. Para que a gente, quando chegue a perseguição, a gente não fique com medo e abandone a fé. Mas Deus é fiel. E aqui ele fala que vão ter pessoas que vão ser expulsas das sinagogas, como se fosse das igrejas da época,
virá o tempo que quem matar um cristão, vai achar que está prestando culto a Deus. E não é isso que a gente vê, irmãos? Não foi isso que Paulo fez? Quando nós lemos Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, fala que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos de Jerusalém. Paulo fazia isso. Paulo perseguia e matava cristão achando que estava agradando a Deus. E ainda assim, irmãos, sabe qual que é a razão disso tudo? Você sabe por que Paulo fazia isso? Porque os cristãos eram perseguidos, são perseguidos e sempre serão perseguidos? O versículo 3 nos responde: farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. A razão disso tudo, irmãos, é a ignorância, a falta de conhecimento. A razão disso tudo é que as pessoas estavam enganadas. Elas não conheciam verdadeiramente quem é Deus. E essa ignorância é o que faziam as pessoas perseguirem os discípulos. E que hoje, quando nós olhamos a perseguição dos cristãos, seja nessa forma teatral que nós vimos, ou seja de maneira mais pesada, como em países que mandam matar cristãos, tudo isso é por conta da ignorância. Mas, irmão, eu te pergunto, quem vai tirar essas pessoas da ignorância? Quem conhece o Deus verdadeiro, quem conhece o Pai, quem conhece Jesus, quem conhece o Espírito Santo e pode tirar essas pessoas da ignorância? Bate no peito assim e fala: eu. Você conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você, meu irmão, tem a capacidade de tirar as pessoas da ignorância. Você tem o conhecimento que Jesus é o Filho de Deus que morreu para nos salvar. E aí a zombaria acontece porque as pessoas têm ignorância, porque são ignorantes, porque não conhecem nem o Pai, nem o Filho. E Jesus fala isso porque quando chegar a hora, nós possamos lembrar de tudo isso que Ele nos falou. E sabe, irmãos, tem um versículo que fala em Lucas 19:40 que se eles se calarem, as pedras clamarão. De que nós, irmãos, temos o conhecimento para tirar as pessoas da ignorância. E ainda que elas nos persigam, ainda que elas falem mal de nós, ainda que elas agem contra nós, nós precisamos continuar amando, orando e falando da palavra de Deus. De que nada disso pode nos parar de nós pregarmos o Evangelho da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 5, versículo 10. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Que você, meu irmão, seja bem-aventurado quando for perseguido, e que você se mantenha firme nos caminhos do Senhor, sabendo que você está conectado à videira, e que a sua fé se mantém firme no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.